Oi pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do canal, nosso devocional diário. Eu quero te pedir encarecidamente que você curta, comente, compartilhe com seus amigos. E essa palavra de hoje, eu quero falar sobre paternidade. A palavra de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos dos 2 ao 4. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Naquela época, era comum o rei ter a mulher que ele quisesse levar para o harém dele, seja casada, seja solteira. Porém, Davi era um judeu. Então, ele sabia que isso seria adultério e que isso não agradava a Deus. E ainda assim, ele o fez. A Bíblia não relata se Batseba foi por livre e espontânea vontade ou se ela foi obrigada a ir. Creio eu que, sabendo como Davi era a fama de sanguinário, mesmo sem querer, ela foi sem hesitar. Até porque se ela tivesse se deitado com ele por pura vontade, seria adultério da parte dos dois e era pena de morte. Porém, sabendo como Davi era, provavelmente pode ter sido forçada a fazer. A gente sabe o quê? Forçada pela pressão do momento, tipo assim, se eu for de boa, vai ocorrer tudo bem. E se eu me recusar, esse homem me mata. Ou talvez ela foi porque ela queria também, porque Davi era um rei. Então teve todo aquele acontecimento, engravidou. A gente sabe que não foi do marido dela, porque como ela tinha se purificado, a gente sabe que ela engravidou de Davi, por quê? Ela tinha acabado de se purificar. A gente sabe que a ovulação ela ocorre 14 dias depois que a menstruação desce. Levando em consideração que a menstruação leva de 1 a 7 dias, essa mulher estava perto do período fértil, então ela engravidou foi de Davi mesmo, não tinha jeito. Enfim, isso aí fica para aula de biologia, vai para outro dia. A história toda é que Davi teve um filho com ela, esse bebê morreu, ele fez sacrifício, fez jejum, apelou a Deus para poder Deus não matar aquele filho. Davi soube seu erro, Deus perdoou, ele se arrependeu, mas ainda assim, aquela carga daquilo que ele fez estava sobre as gerações dele. Porque lá no Antigo Testamento, bem no iníciozinho das leis, Deus falava, né, que quando um homem fizesse alguma coisa que não agradasse a Deus, cometesse algum pecado, alguma coisa assim, aquilo cairia sobre as gerações. E foi o que aconteceu. Deus disse que a espada não sairia da casa dele e disse outras coisas também. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse dia de hoje. O que eu quero falar é do acontecimento que teve alguns dias depois desse ocorrido, que foi que o filho de Davi se apaixonou pela irmã dele, ele fez uma armadilha para ela, desonrou ela, ainda assim ela quis casar com ele para não ser desonrada e ele tomou ódio da cara dela. O que eu quero falar é sobre como que o comportamento e as atitudes de um pai cai sobre a vida dos seus filhos. Gente, isso é muito sério. Davi, como ele adulterou com aquela mulher, se apaixonou, teve uma paixão louca por ela, porque um homem pra ver uma mulher daquele jeito e ficar cego, a ponto de pegar e mandar buscar ela, tem que estar doido. E foi o que aconteceu com o filho dele, quando se apaixonou pela própria irmã. O cara ficou doente por causa da menina. Então ele fez um esquema todo, fez uma armadilha lá e pegou a menina de jeito. Que foi o que Davi fez, né? Ele fez um esquema. Aliás, ele pegou a mulher, fez um esquema pro cara ser morto. Depois disso, o filho de Davi, Absalão, ele fez uma armadilha e matou Aminon, que foi o Aminon que abusou da irmã dele. Vocês estão entendendo? A história é complicada. Davi tinha várias mulheres. Ele tinha um filho com cada mulher. Porém, ele tinha 2 filhos com uma mulher, que era Tamar e Absalão. Geralmente, o irmão tomava conta da irmã. Aminon era filho de outra concubina, outra esposa lá de Davi. Então, ele e Tamar, eles eram meio-irmãos. Mas, pela lei, parente não podia casar com parente mais. Porém, se Aminon tivesse pedido para Davi, Davi com certeza teria liberado. Mas não, ele foi ouvir um conselho errado lá e acabou fazendo isso com a pobre coitada da moça.
E ela, no desespero, ainda queria casar com ele para poder não ser desonrada. Nem assim ele quis. Ele ficou com tanta raiva dela, com nojo dela, depois do que ele fez, que ele desprezou ela e jogou ela para fora. As atitudes erradas de Davi caíram sobre seus filhos. Ainda que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, os erros dele caíram sobre as gerações. O que eu quero dizer é que os pais são exemplo para os filhos. Tudo aquilo que a gente faz, a gente está sendo espelho para eles. E vice-versa. Vice-versa no sentido de que os nossos pais foram exemplos para nós e a chance da gente cometer os erros que eles cometeram é bem grande. Por exemplo, o filho, geralmente, quando ele vê o pai, ele quer ser como o pai quando crescer, porque o pai é o herói da vida dele. A filha tende a querer casar com um homem igual ao pai. E é a mesma coisa com a mãe. A filha tende a ser igual à mãe e o filho tende a casar com a mulher igual à mãe. Vocês estão entendendo o peso que quem é pai e mãe tem na vida dos filhos? Gente, eu falo isso, eu tenho 2 filhos, então eu sei a responsabilidade que eu carrego nas minhas mãos. Então o que eu quero falar é principalmente para pais de jovenzinhas, de meninas de 12, 13 anos, adolescentes, que é aquela fase, sabe, da inocência. Cuidado com os filhos de vocês. Vocês estão vigiando os filhos de vocês direitinho? Muitas das vezes tem muito rapazinho, assim, sabe, de 14, 15 anos, que já demonstra que não tem um caráter muito legal, não. E esse tipo de rapazinho já tá disposto a desonrar a filhinha de vocês, seja de uma forma ou seja de outra. Então é necessário a gente ter um cuidado, um zelo com os nossos filhos. Educar os homens, ser exemplo para eles, para que eles vão crescendo já aprendendo a respeitar as mulheres. Educar as mulheres para que elas não aceitem ser tratadas de qualquer jeito, para que elas não cedam à pressão. Hoje em dia a gente vê muito casamento infeliz de mulheres que se submetem aos maridos, que sofrem com isso, que muitas das vezes são agredidas, mas porque foram ensinadas assim. O pai era bruto com a mãe, o pai agredia a mãe, agredia os filhos. Então, na cabeça delas, isso é o certo. Mesma coisa com o homem. O rapazinho tá lá, vendo o pai brigar com a mãe, xingar a mãe, bater na mãe. Quando ele tiver uma esposa, ele vai tratar ela desse jeito. E olha como tá a sua relação com seu filho. Porque nós estamos criando seres humanos pro futuro. E o que a gente quer entregar para esse futuro? Enfim, eu fiz o resumo, do resumo, do resumo, do resumo. A história é grande, é cabeluda, vale a pena você ler que você vai gostar. Gente, não tem como você ler a Bíblia e não se apaixonar pelas histórias. Por mais tristes que sejam, a gente acaba se envolvendo nas histórias. Eu resumi isso tudo só para dizer para você tomar cuidado com as suas atitudes e cuidado com seus filhos. Mais cuidado, mais atenção. Gente, isso vale pra mim também. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino e uma menina, então o peso é enorme. Eu sei o tamanho do peso disso. Beijo, tchau.